Graça e paz. Nesse segundo vídeo dessa série sobre os maus hábitos, e alguns até são pecados de estimação, a gente quer falar sobre a força do hábito. O hábito ele tem força. Vocês já vão me desculpando aí, o nariz está com alergia, aí não tem jeito. E eu faço uma pergunta, o que é um hábito? Porque vai haver hábitos bons e hábitos maus, mas o que geralmente se destaca em nós são os maus hábitos. Ele é um comportamento, né, que ele é bem estabelecido. Ele se torna parte de um padrão de nosso comportamento. E aqui eu vou usar um pouco da psicologia, né, das pesquisas, né, que eu faço. E o hábito também, ele requer pouco ou nenhum pensamento a respeito dele. Simplesmente ele vem e sem a gente notar, ele nos domina. O hábito também, ele é adquirido através da repetição. A gente repete tanto, não é, que vira hábito. Que vira hábito. E aí são hábitos costumeiros, como tem gente que tem o hábito de tomar café o dia todo. Tem gente que tem o hábito de falar palavrão. E por aí vai. Então, primeiro, um hábito é um comportamento bem estabelecido. Isto é dizer que um hábito é um hábito, simples assim. Um hábito é seu modo natural de responder a uma situação. Quando você está nervoso, quando você está sem dinheiro, quando você está com dinheiro. Coisas corriqueiras. Então, por exemplo, cada situação você tem um hábito para encarar elas. Um hábito, um costume, é o modo natural de responder a qualquer situação que enfrentamos de maneira repetida. Sempre é da mesma maneira. Por exemplo, quando alguém te repreende, quando alguém chama a tua atenção, como é que você reage? É um hábito. Sempre daquela mesma forma. No trânsito, quando alguém te fecha, quando alguém usa a buzina, como é que você reage? Vai se tornando um hábito, aquilo ali vai... É você. Torna-se você, é o seu padrão. Então, o hábito vai se tornar um padrão de comportamento, não sendo uma ação isolada. Você fez agora e não vai repetir. Você fez agora e você pensa, não, eu não posso agir assim, não. Um hábito você adquire para responder a situações. Isso significa que o evento, o acontecimento, né, X da questão é precedido, ou seja, vem antes dos eventos que virão depois por outros eventos que acontecerão. Por exemplo, cada vez que Sansão se achou com problemas lá no Antigo Testamento, era porque ele estava envolvido com uma mulher que não era israelita. Mas antes dele se envolver de fato com uma mulher estrangeira, ele tinha o hábito de andar na zona rural da Filístia, admirando aquelas mulheres. Era um hábito dele. E mais, quando se envolvia com aquelas mulheres, provocava conflitos. Parecia que ele gostava de viver perigosamente, pois ele provocava com isso os filisteus, que moravam na Filístia. Um exemplo para os dias de hoje, alguém tem o mau hábito de chegar no culto sempre atrasado. É um hábito, ele não sabe chegar na hora do culto. Ele chega sempre atrasado. Por quê? Porque ele sabe que não tem punição para quem chega no culto atrasado. Mas lá no trabalho dele, ele não chega atrasado, porque tem punição. Ele não chega atrasado ao médico, porque ele sabe que se perder aquele horário ali, talvez não dê para remarcar. Outro já foi colocado no lugar dele, outro já foi encaixado ali. Então ele não quer perder. Ele sabe que se o ônibus dele passa naquele horário, o ônibus não espera por ninguém. Você quem tem que estar esperando o ônibus.
Então, na hora que o ônibus passa naquele horário, se você não for lá, você perde. Então, você faz de tudo, mas no culto tem punição. Posso chegar atrasado, posso chegar depois que a mensagem até já começou. Então, quanto maior a necessidade, mais forte seu hábito se tornará através da repetição. Quanto maior a necessidade, mais difícil será perder o hábito, caso você queira deixá-lo. Então, por que mantemos maus hábitos mesmo sabendo que são maus? Por duas razões básicas. Grave bem isso aí. Primeiro, esse hábito satisfaz uma necessidade da minha vida. Então, se esses maus hábitos não satisfizessem necessidade alguma, não nos deixasse felizes, tranquilos, nós o abandonaríamos. Começa a chegar no trabalho atrasado e começa a ser descontado em folha. Você vai abandonar esse hábito de chegar atrasado. Começa a cortar sinal vermelho e começa a chegar as multas. Quando começar a doer no teu bolso, você deixa de cortar sinal vermelho, porque esse hábito está lhe prejudicando. Em segundo lugar, os hábitos persistem, porque naturalmente resistimos a mudanças. A gente não quer mudar. No fundo, a gente não quer mudar. Então, Deus levou quase 60 anos para fazer com que Jacó desistisse de ser enganador, trapaceiro, enrolão. Muito embora Jacó tenha visto quantos problemas esse mau hábito lhe causou de querer passar a perna para tirar vantagem. Mesmo que aprendamos uma maneira melhor de satisfazer nossas necessidades, provavelmente ainda continuaremos agarrados aos nossos velhos hábitos, porque eles nos são cômodos, confortáveis, favoráveis a nós. Então ele vai lá no nosso âmago, que é o lugar mais profundo da nossa alma, e faz morada. E a gente nina ele. A gente nina, né? Faz carinho nele, é o bichinho de estimação de papai. É favorável. Eu fico bem quando eu faço isso. Quando eu falo da vida alheia, vixe, é uma adrenalina. Eu não preciso nem almoçar, nem jantar, nem tomar café. Eu já me alimentei. Quando eu desabafo, digo a verdade na cara de alguém, é como uma injeção de frutose na minha veia. Eu me sinto poderoso, me sinto poderosa. Paulo expressou sua frustração quanto a isso, quando disse aos Romanos 7:21, então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside, de que ele mora em mim. Então eu tenho que ter consciência disso. Aí nós damos a preferência, damos preferência a um demônio conhecido. Eu estou chamando aqui o mal conhecido de demônio. Nós damos preferência a um demônio conhecido, a um mal conhecido, a um demônio desconhecido, a um mal desconhecido. Naturalmente resistimos à mudança e por isso nossos maus hábitos continuam. E agora é hábitos e vida cristã. Como é que isso se encaixa? Os hábitos em si mesmos não são bons ou maus. Precisamos decidir como usá-los. Para o bem, criando o hábito de fazer devocionais diários. Olha que hábito bom. Ou decidimos para o mal, comprometendo-se com hábitos que desagradam a Deus e nos causam problemas. Então, um mau hábito não é necessariamente um pecado. Muitos maus hábitos limitam sua capacidade de lidar com outras pessoas. Mas é errado chamá-los de pecado, é só um mau hábito. Mas tem maus hábitos que se torna pecado. Por exemplo, falar em nome de Deus. Tem pessoas que têm um mau hábito, tanto pregando quanto conversando com alguém, um mau hábito que é pecado de dizer que Deus está mandando dizer, sem Deus estar mandando dizer.
Deus está mandando dizer. Deus não está mandando dizer nada, é um mau hábito. Se torna um vício de linguagem. Porque sabe que ao dizer isso, as pessoas vão ficar aquela coisa toda sem ser. E você recebe aplausos. Você recebe aplausos. Glória a Deus e aleluia. Quando você diz isso, as pessoas só faltam se descabelar. Não estou dizendo que Deus está mandando dizer e alguém diga verdadeiramente, mas a maioria é só mau hábito. Outros maus hábitos causam embaraços sociais, mas não são pecados. Então, se você rói as unhas, morde as bochechas, não toma banho regularmente, come como um cavalo, é relaxado com a sua casa, conta piadas bobas, será que isso é pecado? Não. É um mau hábito que prejudica você nas suas relações sociais. Um caba fedorento, uma mulher fedorenta, não toma banho, não se asseia, chega perto de alguém. Como? É um mau hábito teu que vai te prejudicar. Não creio que essas coisas são pecado. No entanto, é preciso mudar, porque esses maus hábitos incomodam outras pessoas e impedem seu testemunho e seu ministério cristão. Então, hábitos pecaminosos merecem atenção imediata. Hábito que é pecado merece atenção imediata. Se a Bíblia diz que é pecado esse hábito que você tem, dê atenção a ele já. Outros hábitos podem até esperar para mais tarde. Então, um mau hábito que causa mais problemas do que resolve. Um mau hábito é qualquer hábito que decidimos abandonar, seja qual forem os motivos. Porque não edifica, porque não me faz crescer, porque não engrandece o nome do Senhor. Amém? Vamos pensar nisso hoje e vamos tentar colocar em prática.